Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula desse nosso curso para a gente simplificar a avaliação musculoesquelética. Essa é a nossa sexta aula e ela é uma aula que eu considero bastante importante porque a gente nunca pensou nisso de uma maneira, a gente nunca pensa nisso de uma maneira sistematizada, né? E aqui a gente vai tentar entender e vai tentar colocar isso em um contexto para a gente conseguir decifrar quais são os objetivos do meu paciente, como determinar bons objetivos para o meu paciente, tá? Então, objetivo, né, meta, a gente sabe que é uma coisa que a gente vai construindo pouco a pouco, e junto com o nosso paciente é a mesma coisa. Se ele tem uma dor no ombro para fazer um determinado movimento, não adianta eu querer logo de cara já ganhar aquele movimento completo, eu tenho que ir ganhando aos pouquinhos isso. E isso é legal de eu saber, porque eu consigo mostrar isso para o meu paciente, né? E eu preciso entender, dentro daquela meta dele, quais serão as minhas mini-metas antes de eu conseguir atingir o objetivo final. E para a gente determinar a meta, o melhor jeito, o jeito mais conhecido, pelo menos, é a gente utilizar esse método SMART, né? Então, o SMART, ele vai vir aqui da inicial de cada letra vai significar uma palavra, né? Então, primeiro, SMART do inglês vem de esperto, de inteligente, né? Então, ele é um método que tenta pontuar algumas coisas que a gente tem que pensar quando a gente vai definir realmente as nossas metas. Então, o S seria de específico, o M seria de mensurável, né? O A seria de alcançável, o R de realista e o T de ser temporal. Então, vou explicar para vocês na sequência cada um dos itens e vou tentar trazer alguns exemplos para a gente visualizar isso e para a gente, mais do que visualizar, sair utilizando, né? Pensar nesse método SMART para, junto com o paciente, realmente conseguir definir as metas todas. Então, vamos lá. O S primeiro, né? O específico aqui, ele tem que corresponder ao componente de função, ele precisa apresentar um verbo que indique uma mudança esperada, seja melhorar, ou seja aumentar, seja diminuir, e especificar a estrutura ou a função a ser modificada, e ela tem que ser uma habilidade desejável pelo paciente, né? Uma habilidade desejada pelo paciente. Então aqui a gente tem regras para a gente seguir, para a gente encontrar o item específico, né? E provavelmente quando eu der os exemplos vai ficar um pouco mais fácil da gente conseguir visualizar o que vai ser esse específico, tá bom? Mensurável, então todo o que eu quiser colocar dentro da minha meta de tratamento, ela tem que ser medida, ela não pode ser uma coisa totalmente subjetiva, eu preciso ter alguma ferramenta, preciso ter alguma forma de olhar para aquilo com um dado mais objetivo. Ela precisa ser alcançável, ou seja, no nosso caso aqui, ela tem que ser coerente com o estado de saúde atual e com o prognóstico do nosso paciente. E ela também precisa ser realista, ou seja, as metas elas vão fazer muito mais sentido se elas estiver em consonância aí com a queixa principal do nosso paciente. E, por último, ela precisa ter um tempo determinado para ser alcançado. Olha que interessante, né? A gente falando sobre entender sobre o objetivo do nosso paciente, isso já me traz várias reflexões também. Uma delas, que para mim é uma grande crítica assim, à nossa área, é que às vezes dá a sensação de fisioterapia ser um negócio que o paciente vai indo. Ele não sabe onde ele está, ele não sabe onde que ele vai chegar exatamente, ele sabe que ele quer melhorar, mas a gente vai fazendo as coisas de um jeito que parece que não tem começo, meio e fim, né? Eventualmente a gente vai, a não ser quando você tem lá um número determinado, um período determinado que você vai ficar com o paciente, parece que a gente vai colocando as nossas ações de uma maneira meio aleatórias. E isso para o paciente também deve passar essa sensação, né, de ser tudo meio aleatório. Eu vou lá e faço uns exercícios. Ele precisa entender a proposta daquele exercício. E para a gente conseguir fazer isso de um jeito bom, isso precisa estar alinhado com aquela meta do paciente, né? Com essa meta aqui. Então, em relação ao tempo, por exemplo, poxa, eu tenho que ter um tempo estimado para eu dar alta para o meu paciente, para ele conseguir atingir aquela atividade. Eu preciso falar isso para ele. Lógico, é passível de erros? Com certeza, e isso vai ser legal você expor para o paciente também. Eu acho que em 12 semanas você vai ter melhorado. Como que a gente vai chegar nessas 12 semanas? Estudando, procurando outras referências,
depois de um tempo, com mais experiência, você vai ter a sua bagagem também, né, as suas experiências com situações similares àquela. Então, tudo isso é importante a gente mostrar isso para o paciente, tá? O objetivo é do paciente, não é nosso. Eu quero que ele atinja aquilo da melhor maneira possível, mas o objetivo tem que ser dele, tem que fazer sentido para ele também, tá? Vamos tentar colocar isso numa perspectiva mais prática, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro exemplo, ó. Estou colocando aqui, então, um objetivo o meu objetivo ele vai estar implícito aqui nesse caso, explícito, desculpa, aqui nesse caso. Então, ó, o paciente ele tem dor no ombro há 4 meses, ele sente que não consegue ajudar as atividades domésticas e não consegue realizar nada de autocuidado. E tem como objetivo principal melhorar a funcionalidade. Olhando aqui, o meu objetivo principal, ele foi específico? Provavelmente não. Ele não corresponde a nenhum componente da classificação de funcionalidade. Beleza, tem a palavra funcionalidade, mas é totalmente amplo isso. O que é ganhar funcionalidade? É muito subjetivo, né? A gente precisa ser específico, né? A gente precisa ter um objetivo a ser alcançado ali. Mensurável, nesse caso aqui, ele não apresenta nenhuma variável mensurável. Se a gente não sabe nem para que ele está sendo utilizado, né? Para que ele está sendo específico ali, dificilmente eu vou conseguir medir. Como que eu vou conseguir medir a funcionalidade se eu não estou trazendo outros componentes aqui do meu objetivo, né? Ele é alcançável? Eu não sei, não dá para saber. Eu não sei a condição do paciente exata aqui, né? Para a gente conseguir falar se essa variável vai ou não ser alcançável. E, na verdade, eu nem sei o que eu quero alcançar. O que é funcional para você? Sei lá, se eu sou um professor, para mim vai ser funcional eu escrever na lousa, eventualmente. Se você trabalha sentado, vai ser funcional para você eu digitar no computador. Estamos falando da mesma estrutura, ombro, membro superior, por exemplo, mas ficou completamente diferente dentro desse de cada um dos contextos aí. Ela é realista? A gente só vai conseguir saber se ela é realista se eu tiver a queixa principal apresentada aqui no nosso processo, né? Por mais que ele tenha dor no ombro, não dá pra gente, a gente não tem mais embasamento para falar se ela está ou não realista. Então aqui pode ser que sim, pode ser que não, que o melhorar a funcionalidade pode ser um objetivo realista ou não, mas a gente precisaria de mais informações para confirmar isso, tá certo? E ele não apresenta também o T, então não tem definição de tempo. Ah, beleza, eu quero melhorar o quadro, melhorar a funcionalidade, né? Mas quando? Em quanto tempo que eu vou melhorar a funcionalidade? Hoje? Daqui 2 meses? Então, assim, fica tudo muito amplo. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque se eu não sei onde eu vou chegar, eu também não vou saber como que eu vou chegar lá. Então é por isso que a gente precisa pensar nisso um pouquinho mais criterioso, né? E quando eu vejo as fichas de avaliações, né, de alunos, normalmente, e essa é a pior parte, né? Por mais que a gente entenda tudo que a gente quer fazer com o nosso paciente e tal, fica difícil a gente conseguir definir uma meta, né? Definir os nossos objetivos ali com o paciente. Vamos lá, vamos tentar colocar um exemplo um pouco melhor agora. É a mesma situação, tá? O paciente com dor no ombro há 4 meses, que sente que não consegue ajudar nas atividades domésticas e nem realizar autocuidado. E ele tem agora, como objetivo, conseguir lavar as costas sozinho em 4 semanas. Então vamos lá. Foi específico? Poxa, super, porque agora eu sei, né, que ele não conseguia realizar autocuidado e eu coloquei dentro do meu objetivo lavar as costas. Isso faz parte do autocuidado. Beleza. É mensurável? Eu consigo medir isso? Sim, se ele conseguir lavar as costas do jeito que ele quer, isso é um bom sinal de que deu certo. Ela é alcançável? Depende do estado de saúde do paciente, né? Eu não tenho outras informações aqui para a gente conseguir apurar isso, mas dá uma sensação de que sim, né? Ela é realista? Então ela está alinhada com a queixa principal? Sim, ela está alinhada com a queixa principal. O paciente falou que um dos problemas é realizar o autocuidado, e o meu objetivo foi melhorar isso. E ela apresenta um tempo para ser alcançada? Também apresenta. Então eu tenho prazo ali de 4 semanas para ser alcançado. De novo, esse tempo ele não é aleatório, vai depender do que mais eu conseguir avaliar do nosso paciente, tá? Mas eu tendo isso em mente e falando para o paciente, em 4 semanas acho que a gente vai conseguir executar essa tarefa.
paciente também vai criar uma expectativa, a gente tem que alinhar essa expectativa, ele tem que saber, ó, o corpo depende de outras coisas, nem sempre a gente vai conseguir atingir esse prazo. Mas o objetivo, a gente vai construir as nossas condutas pensando em degrau a degrau para a gente conseguir chegar nisso. Como? Então, primeiro, se eu tenho que lavar as costas, eu vou pensar que eu preciso melhorar, por exemplo, a mobilidade de rotação interna do ombro. Depois que eu melhorar a mobilidade de rotação interna, eu vou ter que melhorar o meu movimento de flexão do cotovelo. Para eu fazer isso, eu vou ter que ter uma melhor ativação de alguns músculos específicos. E aí, eu colocando todas as informações, aí eu vou construindo isso para o meu paciente, e aí eu vou mostrar para ele, ó, tá vendo? É por isso que em 4 semanas provavelmente a gente consegue fazer isso. Eu demoro tanto tempo para ganhar isso, eu demoro tanto tempo para conseguir melhorar isso, e assim vai. Tá? Então, não é de maneira aleatória, né? Não é porque tem o prazo que eu vou conseguir cumpri-lo, eu tenho que saber como que eu vou atingi-lo. Tá? E, de novo, né? Pensar que o contexto importa. Determinadas situações vão me determinar as condutas, certo? E determinados momentos que eu tiver com o meu paciente, a minha avaliação ela vai estar condicionada àquele momento, vai estar condicionada a uma série de fatores. Então, por exemplo, se eu estiver avaliando um jogador que está no torneio de tênis, ele acabou de sentir uma dor na perna. Eu vou ter um tempo limitado para fazer a avaliação, eu não vou conseguir pensar em várias perguntas, em nada disso, uma condição que está acontecendo, uma condição mais aguda que está ocorrendo ali, e eu tenho que conseguir ser prático, eu tenho que tentar o mais rápido possível triar se aquilo é perigoso ou não, se o atleta tem ou não condição de continuar no jogo. Se ele tiver, beleza, o que eu consigo fazer aqui em 2 minutos para resolver, pelo menos minimizar esse problema? Então perceba, eu vou ter que fazer a avaliação, eu vou ter que fazer alguma pergunta, eu vou ter que entender o que está acontecendo. Mas isso vai ser completamente diferente de quando eu estou no meu consultório, por exemplo, que aí eu vou ter um momento de avaliar o paciente. Eu entendo que isso não é a realidade para todo mundo, mas no meu dia a dia, eu tento fazer o meu primeiro contato com o paciente, um contexto só de avaliação. Ele vai para a minha clínica sabendo que ele vai ser avaliado. E aí eu sento com ele, eu converso, se ele me dá algumas informações, eu já tento ir desmistificando algumas coisas. Então é um momento de conversa e, quando necessário, de teste, mas muito mais amplo, e eu tenho tempo para eu conseguir pensar em tudo que ele está me falando, extrair o máximo de informação e colocar a nossa situação para rodar. Diferente quando a gente está, por exemplo, num ambulatório vinculado ao SUS ou algum convênio, né? Que aí a gente tem um monte de paciente para ser atendido, paciente novo chegando todo dia, então é importante a gente entender que o contexto importa. Até porque cada um acaba enxergando as coisas do seu jeito, né? Eventualmente, quem está muito envolvido com esporte, por exemplo, quem está na beira de campo, vai olhar e vai falar, mas eu não consigo fazer todas essas perguntas quando eu estou dentro do campo. Beleza, não consegue mesmo. Então a gente tem que se adequar de novo. Lembra lá do nosso camaleão, né, da segunda aula? Tenho que me adequar ao contexto que eu estou inserido, adequar aquele momento que eu estou inserido, e depois, mais para frente, com o decorrer do tratamento, por exemplo, eu consigo ir colocando outros itens, consigo fazendo outras perguntas também. Vamos lá, vamos pensar nesse contexto em diferentes situações. Então, a gente falou, né, normalmente na atenção básica, a gente tem algumas especificações que costumam acontecer que atrapalham esse nosso processo de avaliação. Então, por exemplo, normalmente o paciente ele tem que vir encaminhado do médico, normalmente ele vai vir com uma guia que tem lá um rótulo, um diagnóstico clínico para aquele paciente, e normalmente ele vai vir também lá com, você vai fazer 10 sessões de fisioterapia. Isso tem um processo acontecendo para que isso mude, e já existem outras situações, até mesmo de convênio, que não está mais especificando o número de sessão, mas vamos pensar no que na grande parte ainda que acontece, tá? Esses pacientes, então, eles vão chegar um monte de paciente por dia, normalmente o serviço ele vai ter fila de espera, então não dá tempo da gente tirar um paciente por vez, um paciente por horário, para fazer a avaliação com ele, porque normalmente vai ter 5, 6 pacientes no mesmo horário para ser atendido por um fisioterapeuta. Quer dizer, então, que eu não vou fazer a avaliação? Não. Aí a gente tem que criar um mecanismo
de ter esse primeiro contato, ele vai ter que ser enxuto, ele vai ter que ser rapidinho, eu vou ter que descobrir qual que é o objetivo do paciente também nesse primeiro contato, dentro daquele método SMART lá, para facilitar, para eu saber a hora que eu vou conseguir dar alta para ele, por exemplo, mas eu tenho que saber que as perguntas elas vão mais aparecendo com o decorrer do tempo, então não vou conseguir fazer todas que eu acho pertinente no primeiro momento. Ela vai acontecer no segundo dia, no terceiro dia e por aí vai. Na atenção básica, eventualmente, e quando eu falo atenção básica, entendam também que dentro de convênio isso também costuma acontecer, né? Eu tenho que pensar em criar estratégias em grupo. E aqui é difícil, porque como que eu vou colocar um objetivo de tratamento para um grupo? São pessoas diferentes, cada um dentro da sua habilidade, cada um dentro das suas atividades funcionais vai ser diferente, né? Então isso fica difícil da gente conseguir colocar um objetivo para o grupo, mas ainda assim, é importante que eu tenha um momento de conversa individualmente, que eu saiba o que cada um está querendo ali dentro daquele momento. Tem o nosso contexto de clínica particular, né? Igual eu falei para vocês, a gente, na clínica, a gente já vai tentar, a gente sempre tenta fazer isso, né? Mas mais ainda, encantar o paciente desde a hora que ele entra na sala, então você vai modular a cor da parede, vai escolher a iluminação, o tipo de cor de móvel, tudo isso a gente consegue programar para fazer com que a experiência seja o melhor possível, né, do nosso paciente. Normalmente, em clínica particular, o atendimento vai ser um paciente por horário, então você vai conseguir dar uma atenção maior para ele, você vai conseguir sentar do lado do seu paciente, mostrar as coisas para ele, mostrar o relatório, mostrar o que foi avaliado, tudo isso você vai conseguir fazer. Aqui na imagem de baixo da esquerda é a mesa da minha sala mesmo. E isso que eu tinha falado para vocês, né? Uma das coisas que eu penso é em tirar a barreira ali, né? Então eu estou do lado do meu paciente mesmo. Isso eu acho que é bastante interessante. Se eu estou dentro de um campo, por exemplo, aqui eu coloquei como campo, mas entendam, campo, quadra, em um ambiente mais esportivo ali, né? A minha avaliação, por exemplo, se eu estou dentro do campo com o jogo rolando, vai ser aquela avaliação breve e eu vou muito no feeling do que eu estou sentindo do meu atleta, do que o atleta está falando. Se ele falar, putz, Bruno, ó, não consigo jogar porque está muito ruim. Eu tenho ali 30 segundos para tomar um tipo de decisão e comunicar ao treinador, por exemplo. Então eu vou ter que acreditar muito no feeling dele, é lógico. Atleta, né? Atleta normalmente ele vai querer continuar apesar de tudo. Mas quando ele sente que realmente não dá, ele vai ser o primeiro a falar também. Então a gente tem que estar ligado nesses sinais. Ou ainda quando você está num ambiente que daqui 10 minutos, daqui 1 hora ele vai ter outra competição. Ele vai voltar para a piscina, por exemplo. Então a minha avaliação ela vai ser focada para apagar incêndio, né? Eu vou resolver um problema, tentar resolver um problema ali rapidão, de imediato, sabendo que ele já vai ter uma outra atividade logo na sequência e que nem sempre vai sair da melhor maneira possível, né? Então, de novo, né? A maneira, o contexto que eu estou inserido, ele vai determinar os meus processos avaliativos, os meus objetivos e as minhas decisões terapêuticas. Então, com mensagens finais aqui, o objetivo, ele é do paciente. Eu posso querer, né? Eu posso falar, não, quero que meu paciente volte a subir a escada. Mas será que isso para ele é importante? Será que isso é o mais importante para ele? Eu tenho que entender, então lembra, o objetivo é o do paciente, eu tenho que dar todo o respaldo para que ele consiga fazer aquilo. O meu objetivo ele pode ser implícito, mas precisa ser questionado, ou seja, eu posso perceber pelas atitudes e pelo que o meu paciente fala o que ele quer, mas eu preciso perguntar isso de uma maneira bem clara. Lembra, se eu quero determinar os objetivos naquele método SMART que a gente tinha falado, ele precisa estar bem claro, precisa estar bem explícito ao longo da situação. E eu só consigo saber onde eu vou chegar se eu tiver um objetivo traçado. É tipo mapa, né? Eu só vou conseguir saber, só vou conseguir chegar no destino final se eu conseguir olhar o mapa e saber por onde que eu vou. Mapa, né? Coisa de velho. Hoje a gente usa o Waze, é muito mais fácil. Mas a mesma coisa, eu só vou saber o caminho, eu só vou chegar no objetivo final se eu for seguindo o caminho que o Waze me dá, né? E entenda o contexto e, de novo, se adapte. Beleza, gente? Valeu mais uma vez pela atenção. Obrigado. Tchau, tchau.